Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Rodolfo Rodrigo e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas, sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, nós vamos mostrar a 23ª edição da Assembleia do Povo Chucuru, que aconteceu aqui em Pernambuco. Já no território de Solidariedade, vamos até o assentamento Che Guevara, na região metropolitana do Recife, mostrar um dia de atividades no Roçado Solidário. Na entrevista do Aqui Pra Nós, a gente vai conversar com a deputada estadual Rosa Amorim sobre o Estatuto de Igualdade Racial e combate à intolerância religiosa, aprovada esta semana na Alep. Já no Balaio Cultural, vamos conhecer a musicista Vitória do Pife, uma caruaruense que está preservando a cultura popular do instrumento, que é a cara da cidade. A gente começa o programa hoje em Pernambuco. Todos os anos, entre os dias 17 e 20 de maio, acontece a Assembleia do Povo Chucuru, em homenagem ao cacique Chicão, que foi assassinado em 20 de maio de 98. A primeira assembleia foi realizada com o objetivo de cobrar justiça pela morte da liderança, e a cada encontro, os indígenas saem da aldeia Chucuru até o local onde o cacique foi assassinado, como uma forma de mostrar que o povo continua lutando. O repórter Pedro Estropa Solas foi até a 23ª edição da Assembleia. Confira na reportagem, que é uma colaboração do Trilhas do Nordeste com o Programa Central do Brasil. Os nossos inimigos, achando que matando o Chicão, né, iria a luta se encerrar, mas muito pelo contrário, porque matando o Chicão vive em cada um dos Chucuru e vive naqueles que estão chegando, inclusive, ou seja, ele renasce a cada momento, né? A cada Chucuru que nasce, ele nasce junto. Essa caminhada que a gente faz é isso, né? É aquilo que meu pai sempre dizia, né? E ele até no próprio vídeo ele dizia: eu sei que querem, né, fazer comigo o que fizeram com Che Guevara, que fizeram, né, com Antônio Conselheiro e tal. São 500 anos de luta e opressão. Estão querendo fazer comigo mesmo aquilo que fizeram com Antônio Conselheiro, mesmo aquilo que fizeram com Che Guevara e com outras lideranças. Mas não tem nada. Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por Deus, estou disponível. Não vou me recuar. Descer o território Chucuru, fazendo essa caminhada, né, é seguir os ensinamentos dele, ou seja, a gente precisa estar em movimento sempre, né? Então, essa caminhada representa isso, né? É continuarmos avançando, né, rumo a todos os sonhos, né, e aquilo que a ancestralidade nos traz como força para a gente poder, né, garantir esse projeto de vida da nação Chucuru. Cacique Chicão, Mandaru, como vocês vêem a gente falando no momento dos rituais, ele é o esteio, ele é o alicerce do povo Chucuru. Então, Chicão, ele doou a vida, deu a sua vida para que nós pudéssemos existir e resistir nesse momento. Então, ele é peça fundamental e será sempre um exemplo de luta, não só do povo Chucuru, como para outros povos. Então, ele é o cara que nos deu o norte para a nossa existência, de tanta opressão, cercado por latifundiários, e ele conseguiu resistir e nos dar um norte para seguir na luta, através da reconquista do território, fortalecimento cultural, a importância de manter as nossas tradições. Porque ele já pensava, tudo isso que a gente comungamos hoje e vivenciamos já é um pensamento dele há muito tempo.
Cacique Marcos ele vem também nesse fortalecimento do que o Cacique Chicão promulgou ali, né, iniciou. E muito sabiamente ele imaginava um território com a criação coletiva de todas as outras políticas, mas não tinha condições de acontecer nada sem a garantia do território. A importância é valorizar, a importância é cuidar e zelar. Mãe natureza, mãe terra, mãe água e nosso território. E Chicão deixou plantado essa semente aqui. Como está essa semente semeada? Foi Chicão que deixou, Chicão que está. Chicão está vivendo, Chicão está reinando, Chicão está todo no meio de nós. Para nós, a gente que tem a terra é como a nossa mãe. Então, se ela é nossa mãe, ela é que dá todo o fruto de sobrevivência para nós, então ela deve ser zelada e preservada a partir das pedras, as águas e as matas. Porque nós não temos a terra como objeto de especulação. Desde o início da pandemia, a campanha Mãos Solidárias do MST tem atuado no combate à fome, distribuindo alimentos saudáveis. Uma das ações da campanha é o Roçado Solidário, onde voluntários visitam uma área da reforma agrária e ajudam a plantar e colher alimentos que vão combater a fome na cidade. O roçado se tornou uma referência no tema e quem conheceu a experiência na última semana foi o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL no Rio de Janeiro. A gente acompanhou a visita. Confira na reportagem de Vanessa Gonzaga. O Roçado Solidário é uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, para combater a fome em Pernambuco. O movimento, que desde 2020 organiza ações de solidariedade, com a doação de alimentos e a organização de cozinhas populares no estado, se organiza para abastecer esses espaços com alimentos saudáveis, livres de veneno e transgênicos. E é na cidade de Moreno, na região metropolitana do Recife, que o MST dedica uma parte das terras do assentamento Che Guevara para plantar o Roçado Solidário, onde o movimento convida periodicamente voluntários para ajudar a plantar e colher em uma área de agrofloresta. Estamos tentando reconstruir o solo é vida, e estamos tentando reconstruir com uma técnica, com uma forma agroecológica, a gente chama de agrofloresta. Se vocês perceberem a produção, a gente imita a floresta para conseguir produzir também alimento saudável e conseguir produzir com o que tem de dentro da natureza. A produção em Moreno é uma pequena parte do que o MST produz e destina para comunidades em vulnerabilidade no estado. O trabalho é reconhecido nacionalmente e atrai o interesse de militantes sociais como o pastor Henrique Vieira, que também é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e participou de uma visita ao roçado. Nós temos orgulho desse movimento social que enfrenta a fome, que enfrenta a violência do latifúndio, que faz educação popular, que fortalece a democracia, que tem uma cultura de direitos humanos. Periodicamente, o MST mobiliza voluntários para participar e aprender mais sobre o plantio, produção e colheita dos alimentos que vão combater a fome nos centros urbanos. Só em Moreno, mais de 2 toneladas de alimentos já foram produzidas, e em todo o estado já passam das 900 toneladas. Militante do MST e deputada estadual em Pernambuco pelo PT, Rosa Amorim acompanhou a visita do pastor Henrique Vieira e comentou a instalação da CPI do MST. Nesse momento que nós enfrentamos um duro momento para a nossa organização, no qual os inimigos do povo, principalmente do agronegócio, vêm querendo criminalizar a nossa organização através de uma CPI
no Congresso Nacional. De fundo, eles querem descobrir quem financia o Movimento Sem Terra. E nós dizemos, o MST é luta popular. Nós temos mais de 500 mil famílias assentadas e acampadas em todo o nosso país. E aqui, no assentamento Che Guevara, a gente pode ter e ver com os nossos próprios olhos que a reforma agrária dá certo. Que a reforma agrária é o caminho para a transformação da nossa sociedade. Quem quiser participar do Roçado Solidário, que acontece periodicamente aos sábados, com saída do centro do Recife, pode entrar em contato com o MST a partir do Instagram @mãos.solidarias.pe, iniciativa do movimento voltada às ações de solidariedade. No início da semana, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o Estatuto de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. O Estatuto tem o objetivo de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa de direitos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e demais formas de intolerância racial. A gente conversou com a deputada estadual Rosa Amorim, que é autora do requerimento que desarquivou o projeto de lei e propôs a votação no plenário. Vamos conferir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Rosa Amorim, deputada estadual de Pernambuco. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Rosa. Olá, é um prazer participar do Trilha do Nordeste aqui com Inhalê. Um abraço para todo mundo que nesse momento nos assiste. Bem, Rosa, você foi a deputada estadual responsável por desarquivar a proposta de estatuto, né? Que já existia alguns anos atrás. Conta como é que foi esse processo de construção desse projeto de lei até essa aprovação agora. Primeiro, é importante dizer que o Estatuto da Igualdade Racial aqui em Pernambuco é uma luta que perdura por pelo menos 10 anos, visto que em 2010 nós tivemos aprovação a nível federal, né, de um Estatuto de Igualdade Racial no nosso país, e desde então o Movimento Negro de Pernambuco vem travando essa luta por meio do Legislativo para a gente conseguir ter a instalação desse estatuto em Pernambuco. Nós tivemos na legislatura passada, por meio da deputada estadual Tereza Leitão, e agora senadora do nosso Brasil, pelo estado de Pernambuco, e o deputado Isaltino Nascimento, uma proposta de estatuto de igualdade racial apresentada, ambos projetos de lei diferentes, e que acabaram afunilando para uma única proposta. Nós tomamos conhecimento que o projeto de lei que prevê o estatuto tinha sido arquivado, o movimento normal da casa quando se acaba uma legislatura, então tudo se arquiva. E em conversa com Tereza Leitão e com Isaltino, nós decidimos desarquivar pela importância de a gente ter essa vitória para o estado de Pernambuco, que é um estatuto de igualdade racial. Segundo o último censo do IBGE de 2010, 66% da população de Pernambuco se autodeclara negra. Qual a importância de termos o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa aqui no estado com esses dados? Bom, nós temos, como você bem trouxe ali nesse dado importante para Pernambuco, que 66% da nossa população é autodeclarada negra. O Estatuto é um passo importante para assegurar pelo Estado a garantia à população negra da efetivação da igualdade de oportunidades, defesa de direitos individuais, coletivos, difusos e o combate, né, à discriminação e demais formas de intolerância religiosa. Nós dizemos que o Estatuto ele não vai resolver o racismo do estado de Pernambuco,
mas ele é um passo importante para a garantia da lei, porque quando a gente vai olhar para o que rege essa desigualdade racial que vive o nosso país, a gente vai olhar que o nosso problema ele é estrutural. Se ele é estrutural, portanto, ele não vai se resolver com o Estatuto, mas o Estatuto é importante para colocar na ordem do dia do Estado a importância da gente garantir, tanto a nível de trabalho, economia, geração de emprego e renda, cultura, religiosidade, então, diversos âmbitos da sociedade que a gente possa fazer, sim, uma reparação histórica. E nessa proposta, né, do Estatuto Estadual, queria que você falasse mais sobre ele, assim, quais os avanços, né, nós podemos ter com a sua aprovação? Ele versa principalmente sobre a questão das políticas públicas. Então, por exemplo, se a gente for colocar um estatuto que é muito conhecido, difundido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê uma série de recomendações ao Estado. Ao mesmo tempo, também, o Estatuto de Igualdade Racial, ele prevê uma ação direta às políticas públicas. Então, ações, iniciativas, programas adotados pelo Estado, no cumprimento que a gente coloca, né, dessas atribuições constitucionais que vêm a somar, a avançar, né, junto às reivindicações do povo negro de Pernambuco. Então, o Estatuto ele prevê programas, medidas que o Estado pode tocar, né, iniciativas nessa correção que a gente coloca das desigualdades raciais para a promoção de igualdade de oportunidades para Pernambuco. Então, é institucionalizar, mais do que tudo, a luta do movimento negro, com uma série de reivindicações ao Estado para que seja cumprida e que a gente tenha um Estado menos racista, né? Mas nossa luta é que a gente possa acabar com o racismo em Pernambuco e no Brasil. E o Estatuto ele foi aprovado, né, na ALEP, na Assembleia Legislativa, mas agora ele segue para apreciação da governadora Raquel Lira. Qual é a expectativa para essa aprovação? Agora, nós precisamos, de alguma forma, pressionar o governo do Estado. Eu acredito que nós não teremos impasses, porque o Estado de Pernambuco só ganha com a existência de um estatuto de igualdade racial, e é importante ficar registrado que nacionalmente faz 10 anos que a gente tem um estatuto, em quase todos os estados do nosso país, nós temos estatutos estaduais de igualdade racial, e Pernambuco dá passos e mais passos atrás a não ter a efetivação do estatuto. Então, nós acreditamos que é de interesse também do governo do Estado que a gente possa ter aprovação, esse fato histórico que é a gente conseguir ter aprovação. E nós temos uma vontade, o próximo passo é a gente conseguir ter esse estatuto circulando em todos os lugares, nas escolas, instituições diversas do Estado, em que todo canto seja obrigatório, né, ter delegacias e por aí vai. Rosa, então a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, um abraço, até a próxima. Agora vamos para o Agreste. Em Caruaru, uma jovem artista tem auxiliado na preservação da cultura popular. Desde criança, Vitória do Pife traz consigo a tradição e a inovação do instrumento, misturando elementos da cultura popular com toques contemporâneos. Com a jornada que começou na oficina do mestre João do Pife, hoje ela é uma das principais discípulas do pífano em sua cidade natal. Vamos conhecer. A cidade de Caruaru, localizada no agreste de Pernambuco, conhecida como o berço de grandes artistas e celeiro da cultura popular,
tem entre as manifestações culturais a tradição do pífano, que remonta às gerações passadas e faz parte do patrimônio musical da cidade. Quem está na ponta dessa tradição é o mestre João do Pife, que ficou conhecido por produzir, tocar e ensinar os conhecimentos sobre o pífano caruaruense, conhecimentos que deram frutos. De discípula a integrante da nova geração de pifeiros, Vitória do Pife está conquistando a cena musical com sua habilidade no instrumento que é símbolo da região e parte integrante da identidade cultural caruaruense. A vontade de tocar pife e o amor pelo instrumento surgiu devido à proximidade com a oficina do mestre João do Pife. E meu interesse por esse instrumento e pela cultura popular começou diretamente dentro da oficina do mestre João do Pife de Caruaru, que foi onde eu adquiri meu primeiro instrumento, e assim eu comecei a aprender. Trouxe o instrumento para casa, que meu pai me deu de presente, que era próximo do meu aniversário. Trouxe o pife para casa, procurei internet, procurei em tudo que era canto. E como a gente mora aqui no bairro de Salgado, em Caruaru, bem próximo à casa do João do Pife, sempre eu estava lá, chamava as amizades e aperreava o velhinho para ele me ensinar a tocar pife. E foi assim que eu aprendi. E tenho muito a aprender ainda. O encontro com o mestre João do Pife despertou não só o interesse pela musicalidade do instrumento. Com materiais que tinha em casa, Vitória decidiu produzir o seu próprio pífano e contou com a ajuda do mestre João. Nessas idas e vindas lá na oficina do mestre João do Pife, vendo ele fazer, tocar pífano, eu muito curiosa também naquela época comecei a fazer pífanos de PVC dentro de casa, com grampo de cabelo, tesoura e vela. E ele vendo minha curiosidade, ele disse, eu acho que eu vou dar uma forcinha para essa menina, dar um incentivo. Então ele me levou numas matas aqui perto, junto com mais um amigo e um amigo, e a gente catou a taboca, né, que é a obra-prima do bambu, que é a obra-prima do pífano, feito de bambu, taboca, bambu. E aí, a partir disso, ele fez um forno para mim com lata, com ferro, era tijolo, cimento, e dentro disso eu trouxe para casa e comecei a fabricar os meus instrumentos feitos de taboca, me dignificando ainda mais dentro do que veio a se tornar a minha profissão. Desde então, Vitória vem aprimorando suas produções e se apresentando em festivais. Sua abordagem inovadora chamou a atenção e abriu portas para apresentações em eventos como o Rec Beat, no Recife. Mas é em Caruaru que Vitória do Pife encontra o seu verdadeiro palco. Em sua terra natal, ela celebra a herança cultural da cidade, unindo tradição e modernidade em suas apresentações e dando rosto à nova geração de pifeiros. Eu fico me perguntando assim, como é ser o artista dessa geração? É do jeito que é do jeito que é, se expressando, buscando entender o passado, buscando entender o presente, pensando também no futuro, juntando tudo num balaio e buscando se expressar da melhor forma possível, né, de uma forma coerente. E a música, ela te dá essa oportunidade, não só a música, mas as artes, ela te dá essa oportunidade de expressão, de você conseguir compreender a realidade por uma outra ótica. E para mim é perfeito, é o que há e é o que é, não sei se poderia ser de outra forma, mas Vitória do Pife agora, né, nessa realidade, é o que há e para mim é o que importa. Tudo o que ela aprendeu sobre o pífano está sendo transmitido para outras pessoas interessadas em aulas que ela organiza. Dessa forma, ao mesmo tempo que ensina, Vitória contribui para a preservação e renovação dessa tradição musical em Caruaru. Para ouvir as produções da artista, acesse as plataformas musicais ou acesse @Vitória do Pife. E o Trilha está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. E lembrando que você também pode enviar sugestões de pautas para o programa. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 9 da noite.